Bitcoin faz o seu fechamento semanal acima dos 82 mil dólares. Mais uma semana de alta no ativo, S&P 500 nas máximas históricas também. E a pergunta que todo mundo está se fazendo é, será que agora vai? Será que o Bitcoin está rumando ali para a região dos 95 mil dólares? Bem, nessa análise de hoje, meu objetivo é bem simples. É compreender todo esse cenário e fazer igual eu fiz na semana passada para você, trazer um resumão de tudo o que aconteceu dentro do mercado cripto, o que nós podemos esperar daqui para frente e principalmente quais são as perspectivas e estratégias que a gente precisa ter para esse momento de mercado. Como sempre, de uma forma simples, sóbria e clara, sem aqueles excessos de FOMO e FUD que muita gente está fazendo aqui, mas sim com uma clareza para facilitar a sua tomada de decisão. Então presta bastante atenção, eu te garanto que esse resumo semanal pode te ajudar muito a entender tudo o que está acontecendo dentro do mercado. Então o primeiro passo aqui é a gente compreender exatamente o contexto que nós estamos vivendo. Então basicamente o Bitcoin teve aquele processo corretivo desde ali do final de outubro, onde perdeu cerca de 52% do seu valor. E agora a gente vem observando uma recuperação nas últimas 6 semanas do Bitcoin. Então o Bitcoin ganhando aí cerca de 30% de valorização nessas últimas semanas, saindo da região dos 64 mil dólares e agora trabalhando aí próximo à faixa dos 83 mil dólares. Então, toda essa animação, naturalmente, ela vem em meio a, primeiro, uma resolução do cenário macroeconômico geopolítico, apesar da gente ainda ter incertezas quanto ao potencial acordo entre Irã e Estados Unidos, parece que o mercado cada vez mais precifica menos esse evento, e aqui é importante a gente entender o porquê isso acontece. Muita gente fala, pô, Orlando, mas por que o S&P 500 está valorizando? Por que tudo está subindo, sendo que, basicamente, a gente ainda tem, por exemplo, uma incerteza entre Irã e Estados Unidos? A resposta é bem simples. Primeiro que essa incerteza ela já se prolonga por um tempo considerável. Então a precificação desse evento já está acontecendo nas bolsas. Uma volta nas negociações já é algo literalmente esperado. Quantas semanas fazem que a gente vem aqui, faz essa análise e comenta, olha, parece que agora vai ter abertura do Strait de Hormuz. E aí volta no mesmo dia ou às vezes no dia seguinte, infelizmente, eles voltaram atrás e vice-versa. Então essa incerteza, essa instabilidade, eles já estão precificando. Então, a menos que tenha uma escalada muito significativa do conflito, o que parece não ser o caso, a gente não vai ver mais o impacto negativo desse conflito em específico no curto prazo. A gente pode sentir os efeitos dele em relação à inflação, em relação à mudança de política monetária, com toda certeza. Mas, quando a gente olha para essa estrutura do ponto de vista de mudanças menores, isso daqui tende a fazer um efeito menor em termos de precificação. Outro detalhe importante é que quem seria o player mais afetado por isso, que é a China, também está começando a encontrar caminhos para resolver esse problema. Então esse é um lado bem legal que a gente teve, que basicamente mostra que a China está conseguindo contornar ali toda essa incerteza associada ao Strait de Hormuz, reduzir a sua demanda de importação e conseguir se resolver internamente. Isso aqui mostra duas coisas muito importantes, né? A primeira coisa é o preparo da China. A China estava, de certa forma, preparada para alguma crise de petróleo. Eles estão se posicionando dessa forma. E o segundo ponto é a busca das potências atuais, né, China e Estados Unidos, por uma independência energética. Isso daqui, para mim, é um sinal muito claro que a gente pode ter outros conflitos e outras instabilidades geopolíticas. Pessoal, uma coisa que a gente tem que entender é que quando um país está se preparando para um contexto de incerteza, para um contexto de guerra, a primeira coisa que ele busca é construir essa independência do ponto de vista produtivo, de energia e de insumos. E esse é o caso tanto da China quanto dos Estados Unidos. Para mim, isso aqui revela que o ano de 27 também não vai ser um ano tranquilo, que talvez a gente pode ver um posicionamento, por exemplo, da China invadindo Taiwan ou algo nesse aspecto. Então, para mim, essa é uma sinalização bem importante para a gente compreender mais à frente. Mas no curto prazo, isso significa outra coisa. Isso significa que, de fato, a crise entre Irã e Estados Unidos está sendo contornada, cada vez vai se tornar menos relevante para o mercado, pelo menos do ponto de vista de impactos de curto prazo, e a gente vai se resolver nesse aspecto. A gente ainda vai sentir os efeitos dessa crise, provavelmente nos próximos 3 meses, por conta do fator inflação. A inflação está crescendo no mundo inteiro e isso vai afetar a política econômica. Mas enquanto isso não gera esse impacto, por enquanto, esse conflito vai se tornar cada vez menos relevante para a gente. E vocês vão percebendo isso ao longo das próximas análises que eu vou estar trazendo aqui. O segundo ponto importante de destacar, agora sim, é sobre
posicionamento em relação a investidores institucionais. E aqui a gente tem um dado muito interessante. Investidores institucionais seguem aportando de forma considerável no Bitcoin. Bitcoin vem acompanhando o crescimento do mercado de tecnologia americano. Então a gente percebe exatamente isso aqui. Bitcoin recebeu nessa última semana cerca de 700 milhões de dólares em aportes através de ETFs, principalmente vindos ali dos Estados Unidos. A gente está tendo um crescimento considerável semanal de entrada de capital dos ETFs. Esse daqui está sendo um grande fator de aquecimento. E o motivo disso aqui foi o Clarify Act. Isso daqui para mim é um dos pontos mais importantes que eu estar comentando com vocês. Para quem não sabe o que é o Clarity Act, pô, Orlando, não faço ideia do que seja isso. Basicamente, essa é uma lei que tende a fazer toda uma regulamentação para o mercado de cripto, olhando para os investidores institucionais. E por que essa lei ela é tão importante para o mercado cripto? Porque basicamente ela traz uma certeza regulatória para esse mercado, o que é um dos maiores desejos entre os investidores institucionais. E o que tem de impacto prático aqui? Para mim, o impacto dessa lei é tão significativo quanto a aprovação do ETF de Bitcoin lá no ano de 2024. Então, para mim, esse daqui é um impacto muito alto. Eu acredito que a gente vai ver essa lei sendo aprovada no final do ano de 26, e aqui é o que aconteceu. O mercado ele estava com uma expectativa muito baixa, porque a gente não estava tendo praticamente nenhum acordo, especialmente em relação à questão de stablecoins, mas à medida que está se aproximando as eleições de meio período nos Estados Unidos, há uma necessidade muito grande de desenvolver essa questão. E aqui é ruim especialmente para o mercado cripto, porque o que acontece? Se a gente tem umas eleições de meio períodos negativas para o mercado cripto, como é o que está sendo indicado, principalmente ali com a perda de força do governo Trump, a gente poderia ter o adiamento para essa lei, por exemplo, até 2030. Então isso aqui teria um impacto muito negativo. E aqui parece que isso está acelerando as alianças entre bancos, criptos, etc. E até agora a gente teve um aceleramento no início de maio. Então basicamente esse cenário está acelerando, né, as alianças entre o mercado cripto e bancos, e agora a gente teve uma evolução desse ponto com uma perspectiva de aprovação aí de mais de 60% nos últimos dias. Para mim, isso aqui vai acontecer, isso aqui é uma realidade, é um grande catalisador para o mercado. Eu não espero uma pancada positiva do mercado na data de aprovação dessa lei, até porque isso aqui é um assunto muito mais institucional, né, do que um assunto propriamente de compreensão no mercado varejo como um todo, mas eu espero que isso aqui tenha um impacto bem considerável sim, quando acontecer. E aí construa, né, um momento legal do mercado durante ali 6 meses, 1 ano. Para mim esse é o grande catalisador para um ciclo de alta na minha visão. Apesar dessas notícias positivas do mercado, a gente tem que colocar aqui 2 baldes de água fria e 2 pontos de cuidado que na minha visão também estão acontecendo no mundo cripto, que pouca gente comentou. O primeiro foi essa conferência aqui da Strategy, basicamente foi ali a análise de lucros deles, né, de resultado deles em 2026, e o que foi dito pelo Saylor foi que existe a possibilidade de venda de bitcoins para pagamento de dividendos. Isso daqui era uma realidade que muita gente não acreditava, ou pelo menos colocava-se como impossível, mas que é totalmente natural e faz todo sentido, que é basicamente o seguinte: a Strategy carrega bitcoins há muitos e muitos anos, há praticamente 6 anos que eles estão carregando suas posições, e é natural em algum momento uma realização parcial para pagamento de dividendos. Eles estão com uma proposta, né, de pagamento de dividendos de 11,5% em alguns dos seus títulos, e é uma proposta bem pesada, se a gente for parar para pensar. Então é bem natural que isso aconteça, e aqui para mim isso está dentro das minhas expectativas, então eu não vou achar estranho se até o final de 26 ou início de 27 a gente vê a primeira venda de bitcoins por parte da Strategy. Eu acho que esse é um caminho bem natural, especialmente se a gente tiver mais alguma pernada de correção. E para mim isso daqui pode agitar um pouco negativamente o mercado. Apesar de, na minha visão, isso ser um ruído, o mercado vai estar tendo uma leitura equivalentemente errada, porque não é uma super venda, não é uma mudança de posição, é simplesmente uma necessidade, né, de realinhamento para conseguir permitir mais dívida e uma crescente ainda maior de compras. Eu acredito que isso aqui vai ter um choque negativo no mercado. E o último ponto que vale a pena comentar é que a Coinbase, né, fez um dos seus maiores layoffs da história recente, demitindo aí cerca de 14% do seu time. Justificativa deles foi foco em outras questões, mas sinceramente eu acredito que a gente tem também um momento mais negativo do mercado e a gente também tá vendo esses impactos. É natural isso acontecer, a gente tá vendo outras empresas criptos passando por layoffs. Isso daqui para mim é
umas fases finais de um bear market, então eu quis reforçar todos esses pontos. Então, atualizados aí de todas essas questões do mercado, eu acho que a pergunta que fica é bem simples. E aí, Orlando, qual que é a perspectiva daqui para frente do mercado do ponto de vista de preço? Entendendo que a gente tem, assim, um apoio de os ETFs entrando em capital, em contrapartida, nós temos um cenário ainda macroeconômico não tão bem resolvido, que cada vez impacta menos, e uma sinalização tanto da MicroStrategy negativo do ponto de vista de possibilidade de vender bitcoins, que o mercado, na minha visão, vai interpretar como negativa, apesar de eu não concordar com essa visão, como também ali da Coinbase fazendo um movimento parecido. Vamos lá. Então aqui a gente precisa se atentar um pouco a alguns dados e alguns conceitos no momento atual. Só antes quero te pedir aquele apoio, se está gostando da análise até agora, se você gostou desse resumo, né, de tudo que está acontecendo na semana até agora, já deixa o like e deixa aqui nos comentários se você quer que eu continue fazendo esse formato de vídeo. Esse formato de vídeo está ajudando na sua gestão aí de investimentos. O que nós temos? Primeiro, nós temos liquidez apontando para baixo. Então minha expectativa é que as próximas 3 semanas, 4 semanas, a gente veja uma reversão do mercado por conta da liquidez global. Não acho que é uma reversão tão grave quanto as que aconteceram anteriormente. Não sei se o mercado vai beliscar abaixo dos 60 mil dólares, mas com certeza eu espero que o mercado volte para as zonas ali na casa dos 65 mil dólares. Então, o primeiro ponto que eu estou vendo é isso. A gente tem no cenário macroeconômico o mercado apontando para baixo. O segundo ponto que vale a pena comentar é que a gente está em uma grande resistência, que é a média de 200 períodos. A gente conseguiu romper, né, o preço médio dos investidores de curto prazo, por isso esse otimismo que voltou ao mercado. A gente consegue romper a média verdadeira de mercado, mas para mim a média diária de 200 períodos é o nosso grande inimigo agora. E sinceramente, eu não acho que a gente rompe tão cedo. Minha expectativa é que a gente possa vir a corrigir. Por que eu falo isso? Porque agora que a gente entra nessa zona perto dos 83 mil dólares, a gente tem muita pressão de venda. A gente teve muita gente que comprou há 6 meses atrás e ficou preso aqui nessa zona. E aí, para mim, isso daqui vai começar a fazer efeito. A gente vai começar a ver uma pressão de venda que a gente não estava tendo antes no mercado. E isso, para mim, pode ser um dos fatores determinantes para a gente observar uma queda do mercado cripto. Apesar da gente estar com esse sentimento positivo dos investidores de curto prazo. E aqui que eu quero mostrar a armadilha. Se a gente pega em ciclos passados, a gente teve outros momentos como esse daqui, que a gente bate um pouquinho acima da média dos investidores de curto prazo e depois a gente cai logo em sequência. E aqui entra aquele falso otimismo, aquela falsa esperança de um rompimento do mercado. E para mim, parece que esse cenário é um cenário mais provável nesse sentido. Eu estou me posicionando mais para esse cenário. Orlando, significa que você está vendendo tudo, está fugindo para as montanhas, acha que agora é bear market e que todas as pessoas estão ficando loucas? Não, eu já estou bem posicionado no mercado. Sempre comento isso aqui com vocês. Para mim, assim, não fazia sentido ver o Bitcoin a 65 mil dólares e não estar comprando. Eu comprei bastante naquele momento. Só que eu estou fazendo realizações parciais. Tanto as posições que eu comprei lá no passado recente, né, nos últimos meses, quanto também fazendo proteção no meu portfólio. Então, apesar de eu estar majoritariamente exposto ao mercado, porque para mim não faz sentido não estar nesse momento, eu estou reduzindo minhas posições. E para quem está de fora do mercado, eu não vejo sentido em entrar com todo o capital agora. Eu acho que aqui pode ser um erro muito caro. Você pode estar começando a fazer um preço médio não tão interessante e que você vai acabar sofrendo nos primeiros meses, caso você faça isso. Mas aqui é um outro ponto que eu vou comentar aqui de cuidado e de atenção para vocês, que também está me chamando muita atenção. Investidores de longo prazo já estão batendo ali seus valores quase que recordes de acumulação. Então, normalmente, a gente tem uma queda considerável desses investidores e a gente de fato a teve, mas agora a gente está vendo uma crescente bem significativa. Isso aqui, para mim, me dá um sinal muito claro que essa próxima queda, na minha visão, é uma das últimas quedas que a gente vai ter. Sinceramente, há uma chance muito alta da gente estar formando fundo no Bitcoin e talvez o fundo tenha sido ali aquela região dos 60 mil dólares. Talvez a gente não vai explorar muito abaixo dos 60 mil dólares mesmo nessa próxima correção. Se explorar, talvez ali até os 54. Isso daqui para mim é um sinal muito claro. Se você está esperando um preço perfeito, muito abaixo do que a gente já observou no mercado cripto nesses últimos meses, talvez você vai ficar de fora num momento interessante de alta do mercado. Não erre esse ponto. Eu acho que isso aqui é um ponto de ter muito cuidado. Entendido tudo isso, o que nós podemos ter de expectativas para o mercado? Sinceramente, para mim, a gente está nessa zona dos 83, que é uma grande briga. Eu acredito que a gente vai lateralizar um pouco, trabalhando entre os 83 e 78. E caso a gente venha perder os 78, que para mim é o cenário mais provável, ao longo das próximas semanas, a gente deve buscar a região próxima aos 60 mil dólares. Para mim, a região entre os 60 e 54 tendem a ser o fundo desse ciclo. E, sinceramente, a minha expectativa é que a gente só tenha mais uma pernada de baixa. E eu acredito que o final do ano de 26 já vai ser um final de ano que a gente já vai estar moldando uma estrutura para uma recuperação de médio e longo prazo. E aí a gente começar um novo ciclo de crescimento do mercado, especialmente se a gente tiver a aprovação do Clarify Act, que eu acredito que venha acontecer no meio para o final desse ano. Então as minhas expectativas estão cada vez mais
ficando positivas, apesar de eu acreditar que no curto prazo a gente ainda vai ter um processo corretivo e por esse motivo eu estar me protegendo. Então é importante vocês entenderem a diferença da minha estratégia aqui. Curto prazo, tô me protegendo, tô fazendo realizações parciais, tô estruturando tudo para capturar eventualmente mais uma pernada de baixa. Isso não significa, primeiro, que eu não esteja fora do mercado, pelo contrário, estou dentro do mercado, estou posicionado. Isso não significa que eu não esteja cada vez mais animado com médio e longo prazo, que eu tô vendo tanto posicionamento institucional positivo, quanto principalmente a perspectiva de uma aprovação do Clarify Act, que para mim é um dos pontos que eu mais venho comentando há vários e vários meses, como um dos fatores para mim determinantes para um ciclo de alta em 27. Então, espero que vocês tenham gostado da atualização, como sempre. Não esqueça de deixar o like, se inscrever aqui no canal se auxiliou e deixem nos comentários se vocês querem que eu mantenha esse formato aí de vídeo toda segunda-feira. Um grande abraço e até logo!